Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma excelente semana para todos. Oi, Vera. Semana mais curta para alguns, mas tem muita coisa rolando e a gente vai começar por Brasília. O Igor Cardin está de volta para trazer em melhores condições o boletim médico do ex-presidente Bolsonaro. Pois não, Igor? Oi, Débora, boa noite para você, para Vera, para Carol e também para os ouvintes. Agora sim, pois é, o boletim atualizado do ex-presidente Jair Bolsonaro, emitido pelo Hospital Death Star, em que ele está internado, informa que o ex-presidente encontra-se na UTI, na unidade de terapia intensiva, em acompanhamento pós-operatório de cirurgia de reconstrução da parede abdominal, apresenta uma boa evolução clínica, mantendo-se acordado, orientado, também sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. A nota diz ainda que no decorrer do dia, o ex-presidente sentou-se no leito e também iniciou uma caminhada assistida sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva. Essa nota foi assinada pelo Dr. Cláudio Birolini, que é o médico-chefe da equipe cirúrgica, e também pelo Dr. Leandro Echenique, médico cardiologista, que também participou da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cirurgia que durou quase 12 horas neste domingo. A responsável pelo procedimento para desobstruir o intestino de Bolsonaro, o médico, disse que o caso também era bastante complexo e que a cirurgia foi a opção escolhida para limpar as aderências. Os médicos explicaram mais cedo, em uma coletiva de imprensa, que a obstrução intestinal era resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal, mas que essa dobra foi desfeita. O Dr. Cláudio Birolini disse ainda que o procedimento foi feito para evitar a necessidade de novas cirurgias, mas que, devido à complexidade do caso, ele não pode garantir que não sejam necessárias novas intervenções cirúrgicas. A equipe médica deve liberar um novo boletim médico agora somente nesta terça-feira. Meninas. Obrigada pelas informações, Igor Cardin em Brasília. A recuperação, né, Vera, tá andando dentro dos conformes, mas é uma recuperação lenta, até tanto que não tem ainda previsão de alta da UTI, né? Exato, até houve uma comunicação meio falha por parte da família, porque a Michelle Bolsonaro chegou a informar que ele havia ido para o quarto. Alguns veículos noticiaram isso, e aí quando você vai checar, na verdade é um quarto, mas que fica dentro da UTI, é um sistema de UTI, um esquema de UTI, porque se tratou de uma cirurgia muito invasiva, muito delicada, de muitas horas, só para alcançar a parede abdominal do ex-presidente foram várias horas, e aí a gente sabe que ele já tinha complicações anteriores decorrentes da facada. Não é a primeira vez que ele tem esse tipo de reação por parte do organismo, que de dobra ou aderência. Isso pode voltar a acontecer, requer muita observação. Os médicos esperam que não haja necessidade de novas intervenções cirúrgicas nas próximas semanas e meses, mas nem isso é descartado, porque caso haja novas aderências, pode ter de haver uma nova intervenção para retirá-las. Então, realmente é complicado. Uma situação que decorreu daquele atentado que ele sofreu em Juiz de Fora em 2018, e isso vai sempre demandar atenção permanente por parte dele e cuidado, deveria demandar também cuidado com alimentação, com hidratação, esse tipo de coisa, e a gente sabe que na correria da política, muitas vezes os pacientes não fazem o que os médicos mandam. Isso com certeza deve agravar quadros de estresse, quadros de insônia, como o Bolsonaro tem e são relatados, né, pelos seus médicos, insônias frequentes, e uma alimentação meio complexa, como ele faz. Isso tudo também dificulta a plena recuperação. Então, vai ficar em observação um tempo, provavelmente sem
poder continuar com aquela caravana que ele ia fazer por vários estados do país, Débora. Pois é, justamente nesse momento em que o Bolsonaro estava com uma agenda bastante intensa, né, em caravana pelo país, em defesa principalmente do PL e da anistia, e teve novidades sobre isso hoje porque o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, protocolou no sistema da Câmara o requerimento de urgência pedindo a votação do projeto de lei que anistia os acusados e os condenados pela participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro. A Isa Staciarini tem os detalhes para nós. Oi, Isa, boa noite para você. Oi, Débora, muito boa noite a você, agora para a Vera, para a Carol e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o PL se adiantou, né, em um movimento aí, em razão da pressão do Palácio do Planalto para que partidos da base retirassem assinaturas, né, no requerimento de urgência do projeto da anistia. Portanto, o PL apresentou hoje, protocolou esse requerimento de urgência, algo que estava previsto para acontecer só no dia 24 de abril, porque essa semana tem um quórum bastante esvaziado no Congresso Nacional em razão do feriado da Páscoa. E, além disso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, está fora. Ele viajou para o exterior na quinta-feira, uma viagem à família, só retorna no dia 20 de abril. E o substituto, o vice-presidente, que agora é, né, o presidente na ausência do Hugo Motta, que é o deputado Altineu Cortes, já disse que não vai discutir o tema da anistia nesse momento. Portanto, embora o requerimento de urgência fique parado aí pelo menos nessa semana e na largada da próxima, até porque segunda-feira ainda é feriado, 21 de abril, o PL se adiantou para evitar que o governo pudesse conseguir mais, né, deputados que retirassem a assinatura. Isso porque a Helena Lima, do MDB, já tinha tirado o apoio ao texto. O requerimento de urgência inicialmente tinha 264 assinaturas, mas 2 foram invalidadas, porque eram de líderes, como o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, e o líder, o deputado Coronel Zucco. Portanto, o que faz com que sejam contabilizados, de fato, 262 apoios. A previsão inicial do PL era aguardar essa reunião de líderes até para negociar, né, uma aprovação ao texto. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, me disse hoje à tarde que ele calcula ter pelo menos 300 votos de apoio para conseguir aprovar o projeto da anistia, que une aí base, oposição e também centrão. Alguns partidos com cargos em ministérios assinaram esse requerimento. É o caso, por exemplo, do União Brasil, do MDB, do PSD e do PP. Agora, ele me disse também que agora espera que o governo reduza o movimento em cima desses parlamentares para que eles pudessem retirar as assinaturas. Vamos ouvi-lo. Como percebemos a retirada de uma assinatura de uma parlamentar da base do governo, entendemos que o governo está fazendo uma pressão covarde em cima dos parlamentares, até para protegê-los, nós decidimos protocolar o requerimento com 264 assinaturas e, a partir deste momento, os nomes ficam públicos. A gente tem certeza que agora o governo vai parar de pressionar os parlamentares. Lembrando que, com o requerimento de urgência protocolado, os parlamentares podem até retirar a assinatura, mas esse processo se torna mais complexo e mais burocrático, porque quem quiser agora vai ter que apresentar um pedido para a mesa diretora, o que acaba atrasando um pouco mais esse protocolo todo. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa Staciarini, pelas informações em Brasília. Bom, o Hugo Motta não é obrigado a pautar o projeto, né, Vera? Mas essa pressão de todos os lados, ela acontece. E a gente vê uma pressão muito grande por parte do PL em relação a esse assunto, em detrimento de outros assuntos importantes, como já falamos aqui, né? Isso tudo está, de certa forma, travando o andamento das pautas relevantes no Congresso. Pois é, Débora, no fim de semana, né, o deputado Hugo Motta estava contando com esse feriadão para dar uma arrefecida nesse tema. Ele achava que todo mundo ia viajar e que mesmo a apresentação do pedido de urgência ficaria para depois do feriado. Então, com isso, haveria tempo de costurar esse acordo que ele vem tentando encontrar para que se mude o projeto, para que não se fale em anistia
mais em redução de penas, enfim, para tentar um meio termo. Mas o PL se antecipando e protocolando isso agora, deixa o Hugo Mota com pouca margem de manobra. Certamente ele não vai decidir antes do feriado. Isso aí, esse tempinho, ele ainda vai ganhar. Mas vai ficando mais difícil para ele, uma vez com o protocolo já feito, uma vez com as assinaturas conseguidas, segurar tudo, matar no peito. Ele vai acabar tendo de deixar a coisa rolar e esperando que os outros poderes façam a sua parte, né? E como é que o Supremo tem visto isso, hein, Vera? Há quem diga nos bastidores que esse projeto é inconstitucional. Mesmo que seja aprovado, se bater no Supremo, vai acabar caindo. Exato, e isso aí vai até um pouco além dos bastidores, Carol, porque tem decisões, como no caso do deputado Daniel Silveira, que já deixam lá explícito que é inconstitucional você conceder qualquer tipo de anistia para quem tenta dar golpe de Estado, para quem tenta suprimir a democracia. Tem duas correntes, uma mais radical e uma um pouco menos radical dentro do Supremo a respeito de como o tribunal deveria proceder nesse momento. Mas o problema é que nem os mais radicais têm muita coragem de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes nesse tema, porque ele é muito convicto e muito assertivo, daquela maneira alexandriana de ser convicto e assertivo, de que não tem que conceder nada, de que não tem de ceder em nenhum aspecto. O próprio Hugo Mota tentou falar com ele, o governo tentou sondá-lo, mas ele é inflexível em relação a isso. E todos eles dizem que ele tem realmente um ponto, que ele foi muito atacado, o Supremo foi muito atacado, o TSE foi muito atacado pelos bolsonaristas, que no 8 de janeiro aconteceu o que aconteceu, e só quando ele entrou é que as pessoas foram presas, que então ele matou no peito e garantiu, por exemplo, as eleições, garantiu que não haveria nenhum problema com a Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições e tudo mais que se seguiu, e agora ficaria muito vendido no lance se todo mundo começar a recuar e apoiar a pressão dos bolsonaristas. Então, ninguém vai querer fazer isso abertamente. Mas ministros como o Fux, e pelo que me dizem até o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, aceitariam iniciar uma discussão sobre penas um pouco menores para os praticantes do 8 de janeiro, como uma maneira até de se vacinar e evitar que venha essa pressão quando chegarem as penas dos mandantes ali, dos articuladores, dos que engendraram uma tentativa de golpe de Estado ainda quando o Bolsonaro era presidente, entre eles ele próprio e os seus ex-ministros. Agora, Vera, como é que fica a reação do governo diante dessa mudança de estratégia, né? O requerimento foi protocolado, mais de 50%, se eu não me engano, das assinaturas vieram de deputados da base. Esse era o primeiro grande desafio de Gleisi Hoffmann na articulação política, né? E você veja, Débora, para mim isso é a parte mais ali que requer análise por parte da gente e do próprio governo. Porque todas as demonstrações de um governo fraco ficam dadas quando a gente vê que, primeiro, essa virou a principal discussão do país, não deveria ser. Segundo, a gente viu o líder do PL dizendo que o governo fez uma grave e grande pressão por retirada de assinaturas. Conseguiu retirar só uma. Então, governo fraquíssimo. Terceiro, a ministra que assume se vê engolfada por essa situação e aí dá uma declaração dizendo que tem que negociar penas menores para no dia seguinte já ter de recuar, porque aí desagradou o Supremo, e o governo, se desagradar o Supremo, vai ter muito trabalho, porque ele não tem maioria no Congresso e o Supremo tem garantido muitas das vitórias que o governo está tendo. Então, são todas as sinalizações de um governo fraco. Até a reforma ministerial está meio pendurada nesse assunto, porque tem aí um ministro do União Brasil para ser nomeado, União Brasil colaborando com muitas assinaturas para esse requerimento, outros partidos da base a mesma coisa. Então, para o Lula, a predominância desse tema no noticiário, com essa força que está tendo e com o condão de pautar os três poderes, é uma grande demonstração de um governo enfraquecido. Vamos para o nosso próximo tema, faz parte dessa agenda aí de bondades do governo, que é aumentar a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, né? O governo ampliou
o valor da isenção na LDO. Ana Carolina Tomé tem os detalhes em Brasília. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Vera, Carol, Débora, todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. Com atraso de 4 meses, o governo corrigiu a tabela do imposto de renda, que, na prática, atualiza a faixa de isenção do IR. Ela garante que todos os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, R$ 3.036, fiquem isentos do imposto. Essas pessoas já eram isentas antes, mas os valores da tabela tinham ficado defasados por causa do aumento real no valor do salário mínimo no início deste ano. A demora em editar a medida se deu por causa do atraso na votação do orçamento deste ano pelo Congresso Nacional. Segundo a nova tabela, ficarão então isentos do imposto de renda aqueles que ganham até R$ 2.428, somando o desconto simplificado R$ 607. Garante então que nenhum rendimento de até 2 salários mínimos seja tributado. A mudança afeta apenas as declarações que serão feitas no ano que vem, portanto não vale para as que estão sendo enviadas agora, mas para efeitos de desconto na folha, a MP já começa a vigorar em maio. Com a tabela do imposto de renda é progressiva, mesmo quem ganha mais também acaba sendo beneficiado, como explica o tributarista Júlio Queiroz. Quem ganha mais também vai ter um pequeno alívio, mas de forma proporcional. As faixas das alíquotas não foram alteradas, mas a parcela deduzida do imposto aumentou um pouco. Isso significa que, na prática, quem paga imposto de renda vai ter uma pequena redução no valor descontado do salário já esse ano. A nova tabela começa a valer para os salários recebidos a partir de maio de 25 e vai ser utilizado na declaração de ajuste de 26. Com a correção da tabela, o governo vai deixar de arrecadar 3,2 bilhões de reais neste ano e mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais em 2026. Para o ano que vem, o governo ainda promete isentar do IR todos os que ganham até R$ 5.000, mas a medida só vai valer se for aprovada pelo Congresso Nacional ainda neste ano, e a gente vai seguir, com certeza, acompanhando isso por aqui. Volto com vocês. Obrigada, Ana. Muita gente tá confusa, em dúvida sobre a diferença dessa revisão da tabela e o projeto de lei para isenção dos R$ 5.000. Eu acho que a Ana explicou bem, Débora. O que está acontecendo agora é o mais do mesmo do que já havia, com uma correçãozinha só porque mudou o valor do salário mínimo. Agora, se for aprovado o projeto que amplia a faixa de isenção, aí isso no orçamento o relator e o governo vão ter que encontrar as fontes de compensação de receita e deixar consignado lá na frente. Também pode alterar na LDO, se até a votação da LDO se votar o projeto do IR, mas ninguém acredita nisso. Todo mundo acha que o Arthur Lira vai ficar com esse projeto o quanto ele puder até o fim do ano e ter todos os holofotes e todos os benefícios da relatoria desse projeto possíveis. Então, não é coisa lá para agosto, que é quando tem de votar a LDO, não. Agora, Vera, tem uma bomba relógio no colo do governo, que é a questão dos precatórios, né? O cálculo aí de 115 bilhões com precatórios no orçamento de 2026. Você veja, né? Isso já foi um problema há alguns anos ali no governo Bolsonaro, deram uma pedalada com esses precatórios, o Paulo Guedes fez uma PEC jogando para frente, aí quando o Lula assumiu, o Haddad antecipou até alguns pagamentos para tirar isso da frente, mas essas coisas vão se acumulando e vão, de tempos em tempos, virando, sim, um problema para o governo. E é um problema que mina, inclusive, a capacidade de fazer superávites sucessivos que está prevista ali no arcabouço fiscal. Para esse ano, a LDO está reafirmando as teses do arcabouço, prometendo um superávit de 0,25% do PIB, mas para 2026 tem essa grande fonte de preocupação e de pressão sobre as contas públicas, que são os precatórios. Isso volta a ser um problema, e aí provavelmente vai demandar alguma outra solução, juntando governo, Supremo e Congresso, mas é uma coisa que não tem uma solução permanente. Vira e mexe, vai acumulando uma quantidade de... O que são precatórios, né? São decisões judiciais contra as quais não cabe mais nenhum tipo de recurso, a não ser pagar. E aí, isso vai afunilando e, de tempos em tempos, tem um volume muito expressivo. E é isso que está previsto acontecer de novo
no ano que vem, que é justamente o ano eleitoral. Então, certamente a gente vai começar a ouvir falar tentativa de equacionar esses pagamentos, tentar jogar para frente, tentar empurrar, como acontece sempre que essa corda aperta. Para a gente ter uma ideia aqui de valores, né? O governo deve ter de desembolsar 115 bilhões de reais com precatórios no orçamento de 2026. Este ano está previsto o pagamento de 102,3 bilhões em sentenças judiciais. São precatórios, requisições de menor valor, de pequeno valor. E desse montante, 52,7 bilhões de reais estão fora dos limites de despesa e da meta fiscal. Isso a partir de uma decisão do STF. Exato. Esses valores pressionam bastante a meta de superávit e são uma das coisas para as quais o mercado olha quando tem todo aquele ceticismo e toda aquela dúvida a respeito da capacidade do Haddad de entregar aquilo que ele prometeu em termos de responsabilidade fiscal. Isso já vai afetando o mercado, né, gente? O Estadão, por exemplo, trouxe aquele número de que há 4 meses o governo está vendendo os títulos da dívida pública com vencimento em aproximadamente 10 anos a uma taxa real descontada da inflação acima de 7%, que é o mesmo patamar registrado durante crises políticas, desde lá do governo Dilma. Quer dizer, segundo os analistas, é um indicador dessa descrença do mercado em relação à política fiscal, né? Exatamente. O Haddad tem procurado fazer o que ele pode, né? Mandou agora a LDO, reafirmou que vai cumprir a meta fiscal, que vai cumprir para esse ano, que vai cumprir para o ano que vem, que é o ano eleitoral. Eles têm evitado bater no Banco Central, até porque agora o presidente do Banco Central é um aliado, nomeado pelo Lula, que é o Gabriel Galípolo. Mas, somadas essas bombas relógios que estão por aí para estourar, ao grande grau de incerteza quanto à economia, inclusive global, em relação a essa questão toda do Trump, etc., tudo isso faz com que o cenário de descrédito, de descrença, de um certo ceticismo, pessimismo persista e perdure, e isso sim afeta os títulos brasileiros, afeta o mercado, afeta todos esses indicadores, né? Fazer nosso intervalozinho, daqui a pouco a gente volta com o Eduardo Graça, e aí sim, falando de política externa, de Trump, e sabendo quais são as trampices da semana. A gente volta já já. E a gente tá de volta com o Viva Voz, hoje com o nosso colunista Eduardo Graça, de todas as segundas-feiras. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje, o assunto do dia lá nos Estados Unidos foi esse encontro do presidente Donald Trump no Salão Oval com o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, em que eles acordaram que nada de devolver o homem deportado por engano para El Salvador e reafirmaram as acusações contra ele, apesar de todas as evidências em contrário. O que isso nos mostra? El Salvador vai ser aí um quintal para a política migratória do Trump? Parece que sim, Vera. Eu acho que tem vários aspectos interessantes nessa visita do Bukele. A primeira é que é o primeiro chefe de Estado da América Latina convidado, recebido com tapete vermelho nessa segunda temporada do Donald Trump na Casa Branca. A segunda é que não foi assinado, até que a gente saiba, não foi anunciado nenhum acordo econômico, nenhum investimento dos Estados Unidos em El Salvador. A única coisa que se foi tratada foi do envio de mais imigrantes sem a documentação devida que estão nos Estados Unidos para prisões em El Salvador. E especificamente o caso que a gente acabou de mencionar aqui na programação do Quilmar Garcia, que é um pai de 3 filhos de 29 anos, que entrou, de fato, ilegalmente nos Estados Unidos em 2011, conseguiu o direito de trabalhar lá, inclusive por ser uma possível vítima de gangues de El Salvador. Então, a volta dele para El Salvador ela é extremamente perigosa para a segurança dele. A justiça americana avisou que o envio dele era ilegal, que ele não deveria ter sido enviado para El Salvador, deportado para El Salvador. O governo americano concordou que foi um erro e, mesmo assim, na Casa Branca, o presidente salvadorenho disse, na frente das câmeras, dos repórteres, do ministério, parte do ministério do Trump que estava lá, que não vai devolver, não, esse cidadão, porque ele não vai participar de algo que seria devolver um criminoso para os Estados Unidos. O presidente Trump sorriu
E teve uma outra coisa interessante, Vera. O presidente, e Débora, o presidente e Carol, o presidente Trump, perguntado se ele pensaria em incrementar o envio de imigrantes não documentados, ilegais, para El Salvador, de todas as nacionalidades, ele falou que sim, e o que ele gostaria mesmo, mas que ele acha que provavelmente é complicado, ele gostaria de mandar também americanos criminosos para lá. Fazer uma espécie de Guantánamo lá, é isso? Exatamente, e mostra um pouco a política americana até o momento para a América Latina desse governo, né? Que é tratar como um lugar em que você pode jogar os criminosos em cadeias que organizações dos direitos humanos dizem, especificamente de El Salvador, que são com as condições piores possíveis e tortura, enfim. Agora, Edu, o presidente Donald Trump não está respeitando a justiça americana, mas o que poderia fazer o direito internacional em relação a essas prisões, esses envios? Eu queria também emendar uma outra pergunta, se o Equador pode vir a ser também a se tornar também um quintal. A gente teve o conservador Daniel Noboa reeleito no fim de semana, também tem um discurso linha dura em relação à segurança, ataca à esquerda. A eleição do Noboa é muito interessante porque ele foi a gente está dizendo contando aqui, que o Bukele foi o primeiro chefe de Estado latino-americano a ser recebido pelo Trump. O Noboa, por sua vez, é um dos 3 únicos a estarem presentes lá no dia 20 de janeiro, na posse do Trump, né? Muito próximo do Trump. Trump contava com essa vitória dele. E passa o sinal de que, nesse momento, o interesse do governo Trump na América Latina é de ter figuras ideologicamente muito próximas dele, inclusive com... acho difícil que o Bukele abra espaço para o Noboa ter esse discurso da segurança pública de receber imigrantes não documentados ilegais dos Estados Unidos, porque El Salvador virou uma espécie de propaganda interna também para o governo salvadorenho, né? Então, acho que vai ter uma disputa ali entre os dois para ver quem vai servir melhor ao governo Trump nesse aspecto. Agora, tem um aspecto interessante nisso, que é como o Bukele e a política de segurança pública dele está sendo citada pelos pré-candidatos à presidência aqui no Brasil, vários, como um exemplo de algo que possa ser, de alguma maneira, reproduzido aqui no Brasil. Agora, Edu, enquanto o Trump está estendendo o tapete vermelho para o Bukele, ele está deixando de falar do elefante na sala, que é a questão do tarifaço, né? E que acabou desagradando praticamente todo mundo aí nos Estados Unidos e fora. Finalmente, a oposição democrata conseguiu encontrar um discurso para atrair a população, que é a rejeição a essa política das tarifas? Exatamente isso, Carol. Distrai, né, a entrada do Bukele falando dos imigrantes para o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é uma queda de popularidade muito grande do Donald Trump, especificamente no que diz respeito à economia, especificamente no que diz respeito à inflação, ao custo de vida. A gente não pode esquecer que o Trump foi eleito especificamente para diminuir o custo de vida dos americanos. É interessante a gente olhar as pesquisas que saíram na última semana. Uma delas, da YouGov Economist, mostra uma queda de 5% do Trump, de aceitação do Trump. Numa outra, da Quinnipiac, mostra 77% dos independentes dizendo que a política econômica do Trump não está certa, está errada. Numa outra, da CBS, a YouGov, mostra que 65% dos latinos dizem que a política econômica do Trump está errada. Então, assim, o olhar do americano comum para o que está acontecendo não é o que o Trump queria, que era vamos passar por um período de turbulência, mas o país vai ficar melhor, como se isso que está acontecendo do tarifaço fosse os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Não, os americanos, na verdade, estão olhando que o preço está subindo do que eles estão comprando e que a economia americana, que era a promessa principal do Trump, não está melhorando. Então, na verdade, não foi nem os democratas que encontraram essa mensagem, não, Carol. O Trump deu de bandeja para eles. Mas me chamou a atenção nesse fim de semana que o Bernie Sanders e a Alexandra Ocasio-Cortez fazendo aí um road, inclusive em festivais de música, tentando atrair os jovens, né, para essa militância anti-Trump, inclusive no Coachella.
Inclusive, vão fazer um festival agora com o Neil Young, a Joan Baez. Tem um caldo para que isso vá para as ruas, ganhe realmente. Eu vi que Harvard também se colocou contra as tentativas de tutelar as universidades. Você acha que tem um caldo para as ruas ferverem mais? Acho que sim. Nesse sábado agora vai ter a segunda grande manifestação do Hands Off, que é aquela manifestação que aconteceu 4 dias depois do anúncio do tarifaço, né, do Dia da Libertação, que, segundo os organizadores, levou 600 mil pessoas para a rua contra o Trump. E hands off é um termo assim, tire as mãos. E aí eles usavam hands off the Constitution, hands off my freedoms, né? Então, tire as mãos da Constituição, da democracia, da justiça, mas aí eles uniram, porque foi 4 dias depois do tarifaço, com algo muito concreto, que é tire as mãos do meu bolso. E isso foi impressionante, como isso de fato repercutiu. E eles imaginam que, eles creem que no próximo sábado vai ter mais gente ainda. E o interessante dessa hands-off é que ela não aconteceu só nas grandes cidades, como Nova York, Boston, Washington. Cidadezinhas no meio do país também tiveram, proporcionalmente com menos gente, mas manifestações de pessoas revoltadíssimas com o que eles chamam de um tipo de estelionato eleitoral, que foi dizer que, né, o Trump dizer que ia baixar a inflação, o custo de vida, e que, na verdade, ele aparentemente não tem um plano para isso, além das tarifas, que são extremamente confusas no fim das contas. Né? E inflacionárias. E inflacionárias, exatamente. Eduardo Graça, todas as segundas-feiras aqui no Viva Voz, traduzindo a confusão da política internacional para a gente. Obrigada, Edu. Até segunda. Obrigado vocês. Até segunda. Beijo, Edu. Até. Gente, vamos falar de outro assunto de hoje, que é essa história da pejotização, porque o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça esse assunto. Estava um pouco bagunçado, né? Porque tinha uma orientação no Supremo, a Justiça do Trabalho, na primeira instância, vinha decidindo de maneira diferente, aí aquela avalanche de recursos. Então, a ideia agora é agendar um julgamento sobre o tema e determinar de uma vez por todas se esse tipo de contrato é válido ou não. As ações ficam paradas até que a Corte discuta a ação com repercussão geral. É aquele mecanismo muito conhecido, né, adotado por empresas quando contratam funcionários como pessoa jurídica, sem pagamento dos encargos trabalhistas. Parte das empresas acaba cobrando subordinação do funcionário com horários, dias fixos de trabalho, o que, na interpretação da Justiça do Trabalho, na primeira instância, viola as regras da CLT. Então, agora o Gilmar Mendes está dando aí um freio de arrumação. O plenário do STF já decidiu que será firmado o entendimento geral sobre esses contratos, o que pode dar uma mexida, dependendo do que vier aí no mercado de trabalho, né, Vera? Exato, é importantíssima essa decisão, porque realmente impacta muitas empresas, muitos setores que aderiram à pejotização, principalmente depois da reforma trabalhista, e é importante que seja uma decisão com repercussão geral, justamente para evitar o acúmulo de ações no mesmo sentido e o acúmulo de decisões totalmente descoladas uma da outra, gerando múltiplos entendimentos e uma grave insegurança jurídica, tanto para quem é o trabalhador submetido à pejotização, quanto para as empresas. Então, é importante parar essa bola e decidir de uma maneira uniforme de agora em diante. Vamos ver em que sentido, né? Que o ministro vai fazer isso, porque os entendimentos têm sido bem díspares nessa matéria. Muito bem, Vera. Então a gente se despede. Amanhã tem mais Viva Voz. Amanhã tem mais Viva Voz. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final e amanhã a gente volta. Tchau, tchau. Até. Vera.